Olá, gatos e gatas. Meu nome é Lívia, eu sou professora de ciências e hoje nós daremos continuidade à matéria que nós estávamos estudando de forma presencial, que é a matéria de citologia. O que é a citologia? A citologia é o ramo das ciências que estuda a célula. E como nós vimos, em sala, a célula é a menor parte dos seres vivos. Todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser formado por célula, seja uma célula ou seja várias células. O ser que é formado por uma única célula, nós damos o nome de unicelulares. Exemplo de seres unicelulares: bactérias, protozoários. Nós temos alguns fungos que são unicelulares, nós temos algumas algas que são unicelulares. Então, logo, se o ser vivo é formado por uma única célula, ele é classificado como unicelular. Existem seres vivos que são formados por mais de uma célula, por várias células, que são classificados como pluri ou multicelulares. Exemplos, nós temos animais, dentre eles nós seres humanos somos formados por milhões de células juntas. Nós temos as plantas, nós temos alguns fungos, algumas algas, Esses seres vivos são formados por várias células juntos, logo são classificados como multi ou pluricelulares. Então, retomando o que a gente tinha visto, todo ser vivo tem que ser formado por célula, seja uma célula ou várias células. A menor parte de todo ser vivo é a célula. É na célula que vão acontecer todas as reações químicas, tudo o que depende, as atividades que vão depender para que a gente depende, para se manter vivo. Então, tudo que acontece para a gente se manter vivo, ela vai acontecer aonde no nosso corpo? Em cada célulazinha no nosso corpo. Então, é na nossa célulazinha que produz energia, é na célulazinha que usa os nutrientes que a gente come a partir da alimentação para produzir as estruturas do nosso corpo, O oxigênio que a gente respira está sendo usado aonde? Lá dentro das nossas células. Então, por isso que a gente fala que a célula é a unidade morfofuncional. Por quê? Elas juntas vão dar a forma do nosso corpo, E aí eu estou usando como exemplo o nosso corpo de ser humano, mas de todo o corpo dos seres vivos, de todo o organismo dos seres vivos. E também é nela porque, então, morfo, porque forma, funcional, porque é lá dentro de cada célulazinha, que vai ocorrer as reações, os processos que mantêm eu e você, a plantinha, o fungo, a bactéria, o protozoário, enfim, todos os seres vivos. Do dia que nossas células começarem a parar de funcionar, quando elas começarem a perder as funções, a gente entra num processo de morte, até que todas param de funcionar coletivamente. E aí, o ser vivo morre. Então, para que a gente tenha vida, é necessário que as nossas células estejam funcionando, mantendo a gente vivo. Ok? Bom, e aí nós vimos, que as células, a maioria das células dos seres vivos são constituídas por 3 partes, que é esse envoltório, que se chama, esse envoltório externo, esse círculo aqui maior, que a gente chama de membrana plasmática. Este local aqui, onde estão, as organelas celulares, a gente chama de citoplasma. E aqui, essa bolinha menor aqui, cujo material genético, o DNA está dentro aqui, a gente chama de núcleo. Então, a célula, ela pode ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas espera aí, professora, por que você falou pode ter?
Porque a gente também falou, né, e relembrando vocês, que eu tenho 2 tipos de célula. Os organismos, eles se diferem, ou seja, um é diferente do outro, dependendo da célula que forma, né, que forma o organismo deles. Então, ó, nós temos as células chamadas procariontes. O que são células procariontes? Ó, qual a estrutura que vocês não estão vendo aqui nela, ó? É quem? O núcleo. Então, ó, células procariontes, como a gente havia falado lá em sala, elas não possuem núcleo. Ó, elas não têm aquela membrana que a gente nomeou lá, né, lá na sala. Quem lembra? Como é que é o nome daquela membraninha aqui, ó? Como é que é o nome? Carioteca, ou também chamada de membrana nuclear. Ó, ela não tem. Então, seres procariontes só tem membrana plasmática e citoplasma, não tem núcleo. Logo, né, essas células aqui, esses seres aqui, eles vão ser formados por células mais simples. Quem são os seres que são representantes dos seres vivos procariontes? Que a célulazinha deles é desse jeitinho aqui. São as bactérias, né? Também nós temos as árqueas e nós temos as cianobactérias, né? Mas se alguém pedir, me dê um exemplo de um ser procarionte, vocês vão colocar o quê? Bactérias. E aqui nós temos, né, os seres eucariontes, que são aqueles, né, ou células, né, eucariontes, que são aquelas células que têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Então, eu quer dizer verdadeiro. Verdadeiro que, né, ó, eu tenho a presença da carioteca, que é essa membrana nuclear que forma, né, o núcleo, cujo DNA fica aqui, ó, dentro. Aqui na procarionte, o DNA fica disperso no citoplasma. Aqui o DNA fica dentro do núcleo. Então, esses são os seres eucariontes. Tirando esses 3 que eu falei aqui, todos os outros seres vivos vão ter células eucariontes. Por exemplo, nós temos células o quê? Eucariontes. As plantas têm célula o quê? Eucarionte. Os protozoários têm células o quê? Eucariontes. Os fungos têm células o quê? Eucariontes. Né? Os animais, de modo geral, têm células o quê? Eucariontes. Ok? Bom, meninos, né, então, retomando a nossa célula aqui, né, nós vamos relembrar aí a função de cada parte, né, da nossa célula, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, aí eu desenho uma célulazinha aqui, né, ela não ficou muito redondinha, não. Aí, ó. Mas a célula também não é redondinha, nós vimos também em sala que as células possuem diferentes formatos. A forma da célula, ela está muito associada à sua função. Então, não tem problema até ficar tortinha assim, não, tá? Bom, então, a primeira parte que nós temos aqui da célula, ó, nós vamos falar sobre uma célula eucarionte, tá? Aquela que tem núcleo. Primeira parte aqui é a membrana plasmática, né? Nós vimos que a membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada de lipídios, dos fosfolipídios. Lembra que nós estudamos, ó, que ela é assim, ó, se eu aumentar ela no microscópio, eu vou ver, ó, uma camadinha, 2 camadinhas, uma ligada à outra. Então, aqui, né, a membrana plasmática, ela é formada por lipídios, né, que são chamados de fosfolipídios e proteínas. E qual é a função da membrana plasmática? Quem lembra? Nós temos aí algumas funções. Primeiro, né, ela vai dar a forma da célula, né, ela vai dar o formato da célula. Mas qual é a principal função da membrana plasmática? É controlar a entrada e a saída de substâncias. Falei que ela é como se fosse o porteiro, não é isso? Ela controla quem entra e controla quem sai.
e ela seleciona. Não é todo mundo que entra, não é todo mundo que sai. Por isso nós falamos em sala que ela tem uma característica que é de permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Permeável. O que é uma coisa permeável? Se eu falar assim, minha blusa, se eu põe a chuva, ela é permeável. Quer dizer que o quê? Que a água vai passar através dela. Então, quando eu falo que a membrana, ela tem uma permeabilidade, quer dizer que as coisas podem passar, né? As substâncias químicas, os nutrientes, podem passar através dela. Porém, essa permeabilidade é seletiva. Por que é seletiva? Porque ela seleciona quem entra e quem sai da célula. Ok? Então, composição da membrana. Lipídios, que estão aqui, que são os fosfolipídios, e proteínas. Por isso que ela é lipoproteica. E quais são as funções? Né? Vou colocar duas funções aí. Formato e controle de entrada e saída de substâncias, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui, agora, nessa parte aqui que vai ficar entre a membrana plasmática e o núcleo, que é chamado de citoplasma. E aí, pessoal, olha só, nós vamos, né, aqui dentro ter o que a gente chama de organelas celulares. Eu falava para vocês que as organelas são como se fossem os órgãos das células. Quando eu falo assim, meu coração, qual é a função do meu coração? É bater, né? É bombear o sangue, é bater para bombear o sangue e distribuir o sangue por todo o meu corpo. Qual é a função do meu rim, né? Ou dos meus rins? É filtrar o sangue, tirar aquilo que está, né? Que as impurezas do meu sangue e eliminar através da urina. Né? Qual é a função da minha língua? Né? É ajudar no processo de digestão, é também sentir o sabor. Qual a função dos meus olhos? Enxergar, é ver, é captar a luminosidade, poder interpretar essa luminosidade que eu estou recebendo. Então, pessoal, cada parte do meu corpo tem uma função. Né? Os órgãos têm a função. Assim também as organelas dentro da célula vão ter diferentes funções. E aí, pessoal, a primeira organela que nós vamos falar e vamos colar aqui, são os lisossomos. Olha aqui, antes de eu colar, lisossomos. Qual é a função dos lisossomos? Existem vários lisossomos aqui, tá, pessoal? Tô desenhando vou desenhar um de cada, mas a gente vai entender que algumas dessas organelas têm várias distribuídas no citoplasma. Qual é a função dos lisossomos, pessoal? Você vai escrever aí no seu caderninho, né? Digestão celular. A gente não faz digestão, né? Através da nossa boca, nosso estômago, nosso intestino. As células também vão fazer digestão de algumas substâncias. Quem é que é a organela responsável? Lisossomos, ok? Bom, e aí, pessoal, nós vamos ter outra organela importante aqui. Deixa eu pegar ela aqui, Cadê eles? Aqui, ribossomos. Olha, a palavra parece, né? Mas, nós temos vários ribossomos distribuídos aqui na nossa célula. Os ribossomos, pessoal, eles são responsáveis por fabricação de proteínas. Então, aqui, o ribossomo dentro da célula é a fábrica de proteínas. Por que eu preciso fabricar proteína? Porque grande parte das estruturas do nosso corpo são feitas com proteínas. Então, nós temos uma fábrica de proteínas aqui dentro da célula, que são a organela, né? As organelas chamadas ribossomos. Bom, outra organela muito importante, pessoal, que tem dentro das células são as mitocôndrias. Olha elas aqui, mitocôndrias. Falou em mitocôndrias, pessoal, o que vocês têm que lembrar? As mitocôndrias são organelas responsáveis por produzir energia. Por exemplo, para eu estar falando aqui, para vocês estarem ouvindo e vendo, nós estamos precisando de quê? De energia. Aonde está sendo fabricada essa energia que eu e você estamos precisando agora? Lá dentro das mitocôndrias, ok?
Bom, nós temos aqui outra organela que são aqui, ó, os centríolos. Olha aqui, ó, como é que eles são, ó. Aqui são desenhos, tá, pessoal? Ó, centríolos. Para que serve os centríolos? Essa organela aqui, pessoal, antes de eu falar para que serve, ó, ela só tem uma em cada célula. Esse daqui, ó, enquanto esses daqui tem vários, esse daqui, essa organelazinha aqui que eu falei para vocês, só tem uma, tá? Os centríolos. Ela é responsável pelo processo de divisão celular. Porque, pessoal, a grande maioria das nossas células, elas estão em constante divisão. De uma forma duas, de duas, quatro, de quatro, seis, de seis, oito. Por isso que a gente nasce bem pequenininho e a gente vai crescendo. Por quê? Porque as nossas células, elas estão em constante divisão. O que faz a gente crescer é essa divisão das células. Quem é o responsável por essa divisão? Os centríolos, essa organelazinha aqui. Ok? Agora tem uma aqui que eu vou desenhar para vocês aqui, ó, para ficar bonitinho. Ai, desculpa. Ó, são os chamados retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? Retículo endoplasmático liso e rugoso. Olha aqui, ó, desenhei aqui, ó. O retículo endoplasmático liso é esse aqui, ó, que não tem bolinha. E o rugoso é esse que tem bolinha aqui, ó. Ele vai do núcleo até a membrana plasmática, ó, da membrana plasmática até o núcleo. Então, ó, o que seriam essas bolinhas aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso? Seriam ribossomos. Tá vendo essa organelazinha aqui? Essa organelazinha aqui, ela tem tanto livre aqui no citoplasma, como presinho aqui é o retículo endoplasmático rugoso, ou também conhecido como granuloso. Por isso, pessoal, que ele recebe esse nomezinho, porque quando eu vou olhar no microscópio, eu vejo essas estruturinhas aqui, ó, que são ribossomos. Aqui no liso eu já não tenho, tá? Qual é a função desse retículo endoplasmático, pessoal? Vou falar de maneira geral para vocês, tá? Porque cada um deles tem uma função distinta. Mas nós agora, nesse momento, vamos só pegar a função principal deles, que são duas. Primeiro, fabricar substâncias, tá? Que são proteínas e lipídios. Então, fabricar substâncias e armazenar substâncias, ok? Então, ele vai produzir e armazenar. Tranquilo? Pessoal, as substâncias que são produzidas aqui, elas são mandadas para uma outra organela celular. Então, aqui, ó, é como se fosse parte da nossa fábrica, né? Como a célula fosse uma fábrica. Cada setor faz uma função. Aqui é a parte da nossa fábrica que produz a substância. E eu vou ter uma organela chamada complexo de Golgi, ó, ou complexo golgiense, ou sistema golgiense, ou complexo de Golgi, tem vários nomezinhos, tá? A substância que é produzida no retículo endoplasmático é mandado lá para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai embalar essas substâncias produzidas aqui, ó. Então, ele vai embalar, ele é o embalador da nossa fábrica, né? É a organela com a função de embalar. Embalar e distribuir essas substâncias que foram embaladas. Para onde? Né? Por exemplo, eu posso ter substâncias produzidas aqui que vão ser mandadas para fora da célula. Quer ver um exemplo? Se você fazer assim, né? Mexer a sua boca, o que tem aí dentro da sua boca agora? Dente, língua? Não, tô falando de substância. Qual é a substância aí, né, que tá aí dentro da sua boca? A saliva. Aonde que a saliva é produzida, pessoal? Aqui, ó, no retículo endoplasmático. E aí, o que eu faço com essa saliva? Mando para cá, ó, pro complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Ele vai fazer o quê? Vai empacotar, vai fazer como se fosse bolinhas cheias de saliva. E aí, o que ela vai fazer agora? Que eu falei que é a segunda função, ela vai distribuir. Distribuir para onde? Ela vai mandar para fora da célula. E assim, ó, ela cai dentro lá da sua boca, ó, quando o complexo de Golgi
coloca esse pacotinho, manda lá para fora da sua célula, ela vai cair dentro da sua boca, formando quem? A saliva, ok? Bom, pessoal, e por último aqui que a gente vai ver é uma organela que só tem nas células vegetais, ok? Que são, ó, os cloroplastos. Ó, vou colar ele aqui, ó. Por isso que eu até desenhei diferente, que é o verdinho aqui, ó. Os cloroplastos, que são organelas celulares responsáveis pelo processo de fotossíntese. O que é fotossíntese que a gente viu lá? É o processo pelo qual os vegetais produzem as substâncias que eles precisam. Que a gente vai falar assim, né? Que é o próprio alimento. Por que é o próprio alimento? Porque, por exemplo, eu e você não produzimos as substâncias, os nutrientes que tem ali dentro do alimento. Por isso que eu e você temos que o quê? Comer. Porque nós não conseguimos produzir. Já as células vegetais, por eles terem esse cloroplastos aqui, ó, essa organelazinha, eles conseguem, através da água e dos sais minerais que eles absorvem através da raiz e do gás carbônico que está no ar, eles, com essas três substâncias na presença de luz, elas conseguem fabricar os nutrientes que estão ali no alimento. Por isso que elas não precisam o quê? Comer, igual nós. Beleza? Então, essas daqui são as principais organelas celulares. E por último, pessoal, nós temos o quê? O núcleo. Qual é as duas funções principais do núcleo, pessoal? Primeiro, controlar a célula. É como se ela fosse o cérebro da célula. Ela controla todas as atividades que acontecem na célula. E segunda função, e uma das mais importantes, né? Para a gente não esquecer, ok? É nela que se encontra o nosso material genético, que é o DNA. É lá dentro dela que vai encontrar o nosso material genético. E qual a importância desse material genético, pessoal? Porque é nele que vai estar as nossas informações genéticas. O que é essas informações? Ó, meu cabelo é cacheado. Por que meu cabelo é cacheado? Porque, ó, lá no meu DNA tem essa informação. Então, ó, meu cabelo é cacheado porque lá no meu DNA existe essa informação que meu cabelo é cacheado, né? Existem, por que a minha pele, né, é mais claro? Existem colegas que têm a pele mais escura, que são negras. Por que essa diferença de coloração de pele, né, de cor? Existem pessoas que são bem branquinhos, né? Existem pessoas que são negras, né? E por quê? Porque, ó, lá no DNA está a informação genética da coloração da pele, né? Por que tem pessoas que têm um olho, né? Meu olho aqui é castanho. Tem pessoas que têm um olho bem claro, né? Aquele azul bem clarinho. Tem pessoas que já têm aquele olho bem negro, né? Bem escuro, né? Parece aquela jabuticaba, né? Assim, o que faz essa diferença? Informação genética que tá lá, ó. Por que tem pessoas altas? Por que tem pessoas mais baixas? Tudo está o quê? No DNA. Então, no DNA contém a nossa informação genética. Beleza, pessoal? Então, por hoje, né, nós ficamos por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa para você, né, para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Grande beijo a todos e até breve.